Olá, bom dia a todos. Cá estamos nós para mais um vídeo. Espero que esteja tudo a correr pelo melhor. Vamos manter a nossa esperança e a capacidade de luta contra uma situação adversa que todos estamos a tentar enfrentar da melhor forma possível. Tenho vindo a abordar a questão das relações iniciais e do impacto que elas podem ter no futuro. E hoje queria também abordar um outro aspecto dessas relações que tem a ver com um dos maiores órgãos, o maior órgão do corpo humano, a pele. A pele tem aqui duas funções importantes. Por um lado, separa o dentro do fora, portanto, aquilo que sou eu e aquilo que não sou eu. Separa-me enquanto identidade psicológica, física, enquanto pessoa, e ao mesmo tempo também me protege dos agentes externos que me possam causar algum tipo de malefício. Portanto, a pele é ao mesmo tempo um órgão, é uma fronteira com o exterior, é ao mesmo tempo separa e protege. A pele, como já vimos, tem uma série de receptores sensoriais que nos permite também sentir o mundo à nossa volta, sentir sensações, quer sejam elas mais dolorosas ou mais prazerosas. O que acontece é que esta relação de proximidade com os outros, esta relação de toque com os outros, permite uma sensação de proximidade, de pertença, de relação. Numa experiência muito interessante, feita para uma tese, pedia-se às crianças numa escola que desenhassem a sua família, mas que representassem cada um dos elementos familiares por um círculo. Não se deu mais instruções nenhumas. Que representassem a sua família por círculos. O que é facto é que muitas crianças desenharam círculos que se interpenetravam, que se sobrepunham uns sobre os outros. Desenhavam também com uma certa noção de proporção, desenhavam círculos maiores para os pais, círculos menores para eles próprios e para os irmãos. Isto quando a importância psicológica das pessoas implicava esta maior ou menor tamanho dos círculos. Também isso aí podemos medir, digamos assim, a importância psicológica que um elemento da família tem para a criança através do tamanho com que a representa, seja em figura, seja neste caso nos círculos. E o que foi muito interessante depois verificar é que nas famílias das crianças onde os círculos se interpenetravam, portanto, onde se percebeu depois que as relações eram muito próximas, em que as crianças se sentiam amadas, sentiam entrelaçadas com os outros elementos da família, sentiam que pertenciam a um grupo, a uma identidade afetiva, uma identidade de relação, estas famílias eram mais saudáveis, não só psicologicamente, mas mais saudáveis fisicamente. As famílias onde os círculos apareciam afastados, conseguiu-se perceber que realmente eram famílias onde havia a tal distância afetiva, a tal rigidez, a tal falta de proximidade, de toque, de abraço, de carinho, de afeto, portanto, e constatou-se que estas famílias tinham mais problemas de saúde. Nomeadamente, a tese tentou perceber se havia mais cancro num tipo de famílias que noutro. E este estudo chegou a essa confirmação de que existia, pelo menos naquela amostra, uma preponderância muito maior, um impacto muito maior de doenças cancerígenas do que nas famílias com relações afetivas saudáveis. Isto terá que ser mais aprofundado,
É por isso que é tão importante tratarmos a ansiedade e a depressão, porque isto não é só uma doença física, uma doença psicológica, desculpa, é também uma doença física. As perturbações emocionais não são só emocionais, elas dependem de perturbações fisiológicas e essas perturbações fisiológicas acarretam desequilíbrios no funcionamento das células e no funcionamento do organismo que vai levar ao aparecimento de doenças. Muitas delas que nós chamamos de doenças psicossomáticas, doenças que, portanto, há aqui fatores entre o psicológico e o físico que muitos nós conhecemos, como as doenças autoimunes, em que o organismo, por erros, ataca um determinado órgão, fibromialgia, sei lá, todo um conjunto de patologias associadas a questões emocionais. Para não falar de outras mais comuns, como as insónias, a irritabilidade, o déficit de atenção, de concentração, tudo isso. E elas não são só psicológicas. Aliás, não há nada só psicológico, é isso que queria que ficasse muito claro. O que é psicológico tem um substrato, tem um substrato químico e fisiológico no sistema nervoso. Portanto, o meu estado emocional é um estado fisiológico. Seja ele qual for, seja saudável ou seja doentio, patológico. É essa a diferença, é essa a não diferença, a não separação entre aquilo que é fisiológico e psicológico. Daí que esta fronteira muitas vezes seja muito complicada de definir com rigor científico. E voltando à pele, e voltando a esta questão da importância das relações, o que é facto é que surge aqui também um outro fenómeno. É de eu me sentir bem na minha pele, de eu gostar daquilo que vejo e de eu interiorizar uma ideia de corpo. Como já falámos, se a criança só se vê nos olhos dos seus progenitores, se os seus progenitores também andam eles próprios a elaborar relações menos saudáveis com o seu próprio corpo, tenderão, inevitavelmente, a projetar essa mesma ideia negativa do seu corpo sobre o corpo dos filhos, especialmente se os filhos trouxerem características do seu próprio corpo. Então, uma mãe que andou toda a vida tentando fazer dietas e não conseguindo ter o corpo que desejava, ou que lhe inculcaram que devia ter, esta mãe irá imediatamente, mesmo tendo todos os cuidados do mundo, e mesmo até tendo algum conhecimento racional de que não o devia fazer, ela vai começar a transmitir informação negativa à criança. Às vezes com a ideia de que se transmitir informação negativa em relação ao corpo da criança, a criança vai motivar-se a não ter comportamentos alimentares errados, que a criança se vai motivar a corrigir aquilo que ela própria acha que está mal nela e que vê agora na própria filha. Isto é terrível, porque de repente a criança começa a interiorizar exatamente as mesmas fragilidades emocionais em relação ao seu próprio corpo que os progenitores já tinham. E isto vai ter um impacto na sua autoestima, na forma como se vê, na forma como lida com o seu próprio corpo, e vai criar mais um fator de perturbação a acrescentar eventualmente a todos os outros de que já falámos. Daí que é importante que os pais percebam que, se transmitirem aos filhos que eles são bonitos, que os amam independentemente do corpo que têm, da inteligência, da capacidade. Uma coisa é aquilo que tu és capaz de fazer, é aquilo que tu és enquanto corpo físico, outra coisa é aquilo que tu és para mim. É algo de muito diferente. Eu
devo amar os meus filhos, independentemente das suas virtudes, dos seus defeitos, das suas qualidades. Eu não posso amá-los só quando eles são muito boas pessoas, são muito bons. Eu tenho que os amar em todas as circunstâncias e tenho que lhes transmitir que posso estar menos ou mais satisfeito com o seu comportamento, com a sua atuação, que não gosto, não considero saudável, não considero positivo que ele tenha este ou aquele comportamento, mas nunca pôr o amor pelos filhos em causa e nunca os humilhar. Bom dia a todos, espero que esta Páscoa, apesar de diferente, seja uma Páscoa feliz.